Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. Quando você pensa em finanças no agronegócio, o que vem à mente? Talvez diferentes fontes de financiamento, o tal do funding, que a gente fala, né, o termo em inglês, operações estruturadas de acesso a essas fontes de financiamento, que está associado diretamente com gestão de riscos, crédito, análise financeira. Além disso, há de se considerar a tributação envolvida nesse contexto, além das melhores práticas de governança. Pensando nesse vasto e complexo universo, eu resolvi trazer esse vídeo hoje, que é um pouquinho diferente dos anteriores. Hoje eu não estarei sozinha por aqui. Eu vou contar com a participação de profissionais experientes do nosso setor para me ajudar a explicar esse universo das finanças a vocês. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, junte-se a nós, deixa aqui o seu like, o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. E vamos lá, vamos juntos aqui entender um pouco mais do que faz parte desse contexto, desse universo financeiro do agronegócio. Para entendermos esse cenário financeiro, primeiro precisamos ter o entendimento, a clareza sobre o que é agronegócio, ou seja, a cadeia agroindustrial que vai desde o fornecimento de insumos até o consumidor final, conforme eu expliquei aqui em detalhes para vocês no vídeo da semana passada. Ou seja, existem aí diversos elos que se interligam e que são, codependentes aí uns dos outros. Um fator que é comum a todos é a necessidade de recursos financeiros, seja para capital de giro ou investimentos, por exemplo. Então, nesse sentido, nós temos basicamente aí duas fontes de recursos, sendo uma delas pública e a outra privada. Para contar sobre esse contexto do financiamento público, o Ivan Wedekind vai explicar a relação disso com as chamadas políticas públicas. E agora vocês veem aí, a partir do Plano Real, que é o período da estabilização do real, vocês vejam que a relação crédito-PIB passou de 20% para 50%, 60% do PIB, foi crescendo. Então a agricultura é sócia da estabilidade da economia. Os consumidores são sócios da estabilidade da economia e gradativamente nós fomos promovendo, o Brasil foi promovendo tudo quanto é tipo de governo nós tivemos nesses últimos anos, né? E nada afetou a prioridade ao financiamento da agricultura brasileira. Então, se uma fonte é pública, a outra, que é privada, ela acaba se dividindo em pelo menos três vertentes. O sistema financeiro tradicional, ou seja, os bancos, por exemplo, mercado de capitais com acesso direto aos investidores e o financiamento comercial, através aí dos fornecedores de insumos, das trades que precificam o risco para financiar os produtores rurais, os distribuidores e as agroindústrias. Então, para entender um pouquinho mais sobre esse sistema financeiro, olhando principalmente para os bancos, o Eric Oioli nos conta um pouco mais de que forma que os bancos eles criam, moeda. Vamos ver. Pouca gente consegue perceber que os bancos, na verdade, ao atuarem como um intermediário do crédito, eles são um instrumento de política monetária. Quando eu regulo a atividade bancária, eu estou regulando quantos bancos podem colocar ou retirar dinheiro do mercado, de circulação. E isso é extremamente importante para a economia de um país. Porque os bancos, eles têm uma coisa que é maravilhosa, Os bancos podem criar dinheiro, os bancos podem criar moeda. Isso é muito interessante. Mas você falou assim, mas criar moeda como? Quer dizer, você está me dizendo que o Banco Itaú tem uma impressora lá na sede dele, lá que ele fica imprimindo dinheiro? Obviamente que não. Que moeda que os bancos criam? Os bancos criam moeda escritural.
Para complementar essa visão, eu trago agora o Renato Boranello, que nos mostra alguns aspectos dos títulos de crédito do agronegócio que são emitidos por diferentes participantes da cadeia agroindustrial, sendo alguns deles, como por exemplo o CRA, que ele é emitido pelas securitizadoras e negociado no mercado de capitais. Olhar em grandes módulos, né, dentro dos grandes módulos, produção, comercialização, armazenamento, financiamento, a gente tem um posicionamento dos papéis assim destacados. A CPR, então, né, a gente vai destacar lá os emissores, características principais, depois no segundo ciclo, pós-produção, os títulos representativos, né, de produtos armazenados, subprodutos e resíduos de valor econômico, através dos armazéns agropecuários, e falar um pouquinho da sistemática desses armazéns agropecuários, né, diferentes dos armazéns gerais, que a gente está tão habituado a falar, uma expressão aí de um decreto antigo, de mais de 100 anos, tudo armazém geral. Agora não, né, os produtos agro, eles têm que ser depositados em armazéns agropecuários. Não é só uma mudança do termo, da denominação, mas de um novo sistema, né? Foi criado o sistema de armazenagem de produtos agropecuários com a Lei 9973 lá atrás, e aí sim, né, os títulos representativos estão com base nessa lei, estão com base nesse novo sistema de armazenagem. Então, a gente deu realmente especificidade ao nosso regime, que a gente tem também com os demais títulos, né, CDCA, LCA e CRA. Se a gente tem em outros setores, outros sistemas da atividade econômica, a gente particularizou. A gente trouxe uma fatia disso para nós, né, com uma lei específica, regras específicas. Então, tudo isso aqui é bastante importante, porque mostra, né, primeiro, a importância da gente ter leis que não só títulos gerais da atividade, mas títulos específicos que compõem os ciclos, né? E de que forma as empresas utilizam esses títulos na prática? Davi Télio trouxe aqui alguns exemplos que eu trago para vocês, dando destaque para quem atua antes da porteira, que são justamente as empresas que fazem esse financiamento de forma comercial para aqueles que estão ali, principalmente dentro da porteira. Vamos começar falando um pouco da cadeia do agronegócio nas emissões de CRAs. Um pouco daquele assunto que nós já discutimos em aulas anteriores sobre todos que participam da cadeia do agronegócio. Então, eu quero resgatar esse ponto para começar devagarzinho a encaixar vocês em todas as possibilidades que existem para vocês conseguirem fazer qualquer tipo de operação financeira através de emissões de CRAs. Então, uma das coisas que nós colocamos em destaques seria o que nós chamamos de CRAs antes da porteira, né? Por que a gente fala antes da porteira fornecedores? Tudo aquilo que vem de fornecedores antes de chegar numa fazenda, a gente chama isso antes da porteira. Então, o fertilizantes, os defensivos, a semente, o diesel, seja o que for, antes da porteira. Da mesma forma, a CVM enxerga assim. Então, quando a CVM estabeleceu o ICVM 600, que regula o CRA, ela também enxergou tudo que é de fornecedores antes da porteira que podem emitir um CRA, mesmo sendo antes da porteira, desde que ele tenha vínculo, desde que ele tenha uma ligação de negócios com quem está dentro da porteira. No entanto, independente aí da fonte de financiamento, o agro, né, o que é comum a todos é a necessidade de entender e realizar uma boa gestão de riscos que impacta diretamente na análise de crédito dessas fontes, né, que financiam o setor. E aqui o Guilherme Pessini, ele nos dá uma amostra de como que o banco ele avalia esse risco do cliente. O mercado privado de crédito como um todo está se voltando muito mais para o agro do que já teve no passado, sem dúvida nenhuma. Tá? Bom, quando um banco vai dar crédito, a primeira coisa que ele precisa avaliar é o risco do sujeito não pagar a ele em um determinado período. E por que isso é tão importante? Porque eu expliquei para vocês na aula passada a questão do prazo de pagamento, né? Ou seja, se a Marina emprestar o dinheiro aqui para o banco, né, fizer um CDB de 1 ano, eu emprestar esse dinheiro para um produtor
daqui a um ano esse produtor vier para mim e falar, putz, Pecini, não consigo te pagar, cara, assim, tá tudo certo comigo, não vou quebrar, não te vou dar calote nenhum, mas quebrou a minha produção aqui, eu tô com problema, tal, eu não vou renegociar o CDB da Marina, né, eu vou pagá-la. Se eu conseguir uma outra captação, bem, se eu não conseguir, eu vou tirar dinheiro do capital do banco e devolver para a Marina, tá? Agora, vocês imaginem se isso não for feito de forma negociada, ou seja, se daqui a um ano, esse produtor, no dia que vencer, simplesmente não aparecer para pagar. Aí eu não tenho jeito de fazer uma outra captação. Eu vou captar com que prazo do meu investidor? Fica impossível de mencionar. Então aí eu vou pegar capital do banco mesmo, necessariamente, e pagar a Marina. Tá? Então toda vez que alguém não me paga, eu pego o dinheiro do banco e não o dinheiro que eu captei de terceiros e uso esse dinheiro do banco para pagar os meus aplicadores. Ou seja, falar sobre finanças é um assunto amplo, porém complexo, mas necessário. Nesse vídeo hoje eu compartilhei com vocês aqui um pouquinho do que discutimos em profundidade no nosso curso de Finanças Inteligentes no Agronegócio. Uma nova turma começa agora, segunda-feira, dia 28 de setembro. E se você se interessou pelo tema e quer se aprofundar, aprofundar os seus conhecimentos, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Acesse o site da AgriSchool para saber maiores detalhes e conhecer os nossos professores, a ementa completa aqui do nosso curso e fazer a sua matrícula até amanhã. Tá bom? Então, vejo vocês agora na semana que vem com outros temas. Se vocês querem que eu detalhe alguns destes que eu pincelei aqui hoje para vocês, fiquem à vontade para fazer os seus comentários. Tá legal? Bom final de semana a todos. Até semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.